Oi, Gi. Oi, Lulu. I love you. Oi, pessoal. Oi, Gabi. Tudo bem? Bem-vindos, obrigada, né? Oi, André. Hello, Si. Olha, vocês são pontuais, hein, pessoal? Muito bem. Oi, Nanda, você tá aí? Já já vamos começar. Nossa convidada está chegando. Olá, Oi, Pá, tudo boa bem? tarde. Tudo bem, Ju? Tudo jóia? Então, tá bom. Vamos Oi, esperar mais um pouquinho. Fá. Oi, Fafá. Estão Oi. entrando. Tá conectando aí, Pá? Aqui tá, Ju. Você tá me vendo? Não tô te vendo. Para mim já tá aparecendo. Você já tá. Você me Você escuta também? bem? Sim. Deixa eu... O Peraí, pessoal tá só um me pouquinho. vendo ou ainda não? Ju, para mim tá normal. Você tá. Já tô te Peraí. vendo. Não, o pessoal não tá te vendo. Peraí que... Vamos tentar de novo. Tá. Agora deu Apareceu? certo. Agora você apareceu. Deu certo? Ah, então tá bom. Beleza. Nada como sair e entrar de novo, né? É, Tanta resolve tudo. É. Bas- Vamos dar mais 2 minutinhos, daí a gente começa. Vamos, vamos sim. Oi, Manu. A Manu vai ficar comentando tudo que tá dando certo lá na casa dela com a É, baby.
Eu vou tentando conversar com você e ler um pouquinho dos comentários para a Tá, gente responder perguntas, enfim, se aparecer aí, né? joia. Ó, minha mãe tá aí. Oi, mãe. A mãe é mãe, né? Ai, ai. Oi, mãe. Olá, falei que mãe é mãe? Minha mãe tá aí também. Dá aquele apoio moral. É. Ah, você tá sentindo falta das visitinhas à escola? De ver as crianças, ver a cozinha funcionando? É difícil, né? Tá uma situação desafiadora. Mas, por outro lado, Ju, eu acho que a gente consegue tirar tantas lições, né, desse período. Tanta coisa, tantos insights. Eu acho que a gente tem que saber aproveitar. Mas é desafiador, né? Da rotina, saudade da rotina, de estar É, fazendo as atividades semanais. Acho que está bem desafiador. a gente que é dessa área da educação, né? A gente sempre consegue olhar o que a gente pode aprender com isso. Mas Exatamente. quem escolheu trabalhar com esse contato, né? É difícil, faz falta. Tá difícil para todo É, mundo, né? Então vamos é. seguir. Oi, vovó do Gustavo. Oi, Gu, tudo bem? Bem-vindos. Paola, muito obrigada por aceitar nosso convite desse bate-papo. Agora, lives, né? No Instagram. É. Então, Super tecnológica. para quem não me conhece, eu sou a Juliana, eu sou a diretora da Kingdom School em Sorocaba, e a Paola Castro Almeida é a nossa nutri aqui da escola, que faz esse suporte para a gente, né? De toda a qualidade da alimentação que a gente tem aqui. Então, eu convidei a Paola para conversar um pouquinho, porque eu acredito que muita coisa que a gente fez na escola, a gente consegue transpor para a nossa realidade em casa, né, Pá? Algumas, em pequenos passos e melhorando a alimentação dos nossos pequenos, né? Aqui a gente trabalha com 0 a 6 anos, então a gente pega bem a introdução alimentar e esse período da vida que é muito importante e vai influenciar o resto da vida, né? Então, tá, eu queria começar com a gente contando um pouquinho do histórico do que a gente fez na Kindle. Então, a Kindle sempre teve uma Tá. preocupação, né, de oferecer uma alimentação que fosse saudável, que fosse adequada. Mas chegou um momento aqui da nossa história que a gente resolveu abraçar, né, mais fortemente essa ideia e por isso que você veio assessorar a gente, né? Então, quais foram as mudanças iniciais que a gente fez nos cardápios da Kindle para ele ficar mais saudável? Primeiro eu preciso falar, Ju, que o nosso relacionamento já é antigo, né? Acho que É, eu comecei com a Ju na Kingdom há uns 6 anos atrás, talvez, 2014, né? fornecendo. 2014, né? Acho que foi. Comecei fornecendo alguns lanchinhos para a escola, porque desde aquela época a escola já tinha uma preocupação com a alimentação. Então, eram lanchinhos caseiros que eu fazia em casa e levava para a escola, porque na época eu tinha um projeto, né, de fazer essas comidinhas. Depois de um tempo, eu assumi toda a parte técnica da escola, então nós decidimos, chegamos à conclusão de que fazer esse lanche lá na escola seria mais viável, e a Ju conseguiu montar uma estrutura, né, que propiciasse fazer esses lanches lá. E aí nós fomos implantando algumas mudanças que foram gradativas, mas que foram muito importantes para o sucesso do cardápio, do que a gente tem hoje, né, com relação ao cardápio, principalmente o cardápio de lanches lá da escola. Eu acho que a primeira grande mudança foi, antes o cardápio tinha suco de fruta todos os dias, né? Suco de fruta, fruta e um pãozinho, né, Ju? Um carboidrato, alguma coisa Era, assim. Então a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma opção
entre suco ou fruta, porque nutricionalmente falando, a gente não precisa ter os dois no cardápio. Então já foi uma quebra de paradigma aí. Então a gente tirou o suco, deixou o suco uma ou duas vezes na semana e o restante a gente colocou frutas. Um segundo passo foi substituir essas frutas, algumas frutas durante a semana, por legumes. Então, por que não colocar a cenoura, o pepino, a couve-flor e o brócolis no lanche, né? Por que deixar só na refeição? Então, eles também migraram para o lanchinho, para agregar mais, né, esse perfil nutricional desses lanches. E aí nós continuamos, as crianças foram aceitando, os pais foram aceitando e a gente foi conseguindo, né, dando continuidade a essas mudanças. Terceiro passo foi reduzir a quantidade de carboidrato das farinhas, que até então eram terceirizadas, vinham de uma padaria, e a gente passou a reduzir as quantidades de farinha refinada e começamos a preparar essas, né, fazer esses pratos, esses lanches todos na escola. E aí já entrou uma outra questão, que é o treinamento de uma cozinheira, uma pessoa para ficar especificamente fazendo esses lanches. E aí desenvolvendo receitas super personalizadas para Kingdom. Então a gente começou a fazer todos os bolos, os pãezinhos, os biscoitos, todos na escola. Foi um grande marco, né, Ju? Quando a gente conseguiu... Isso, você está falando aí, né? O primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, na verdade, foram meses e meses, né? Que a gente foi adequando. Sim. E eu acho que cabe lembrar que a gente não pegou o cardápio e fez alterações, né, Pá? A gente conversou com a equipe, a gente conversou com os pais, a gente conversou com as crianças. Então, não é uma mudança, todo um processo, mas foi todo um processo para todo mundo entender o porquê que aquilo estava sendo feito. Eu me lembro que, inicialmente, o que surgiu de dúvida foi... a criança aceita bem o suco, mas não aceita a fruta. Ou senão outra criança gosta da fruta, mas não gosta do suco. Então, isso a gente foi também sempre equilibrando, né? Para garantir que as crianças tivessem acesso enfim, se alimentassem bem na escola. E a gente foi mês a mês, né? Porque o seu trabalho aqui é assim, né? Mês a mês a gente vai conversando, vai trazendo a questão da boa alimentação equilibrada com a aceitação, mas a gente também teve que trabalhar com toda a comunidade para as pessoas entenderem que a aceitação não é de uma semana para outra, né? A aceitação ela vai com o tempo e hoje em dia, ou seja, né? Hoje em dia, como você estava falando do marco, né? Quando fazia tempo que você falava pra gente que seria bem interessante, bem importante a gente produzir as coisas aqui, né? E claro que isso demanda toda uma logística até encontrar uma pessoa que faça aquilo com jeitinho, e com carinho e com cuidado na cozinha. E aí, quando a gente percebeu que a gente encontrou essa pessoa, a gente deu esse passo, né? Vamos deixar a padaria de lado, vamos produzir aqui. E desse passo surgiram outras mudanças, né, Pá? Da questão das farinhas que você começou a falar. Sim. Na verdade, Ju, eu enxergo esse processo como uma construção, né? Então, assim, a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente sabe o que é melhor, mas não adianta. Tem toda uma história por trás disso. Cada criança que chega na escola traz uma bagagem de casa, traz hábitos alimentares de casa, tem a questão dos pais, a questão dos professores. Então, assim, é um envolvimento realmente. Foi uma mudança feita a várias mãos. E é um processo de aprendizagem para todo mundo, né? Então, depois dessa história da farinha, a gente conseguiu mudar, inclusive substituímos farinhas, né? Hoje a gente já utiliza farinha de arroz, farinha de oleaginosas, farinha de grão de bico. Então, assim, a gente já utiliza outros tipos de farinhas. Uma outra coisa muito importante que a gente conseguiu fazer foi reduzir o consumo de açúcar. Então, várias preparações que levavam açúcar, a gente fez adaptações para reduzir ou para excluir, né? Tanto que as crianças de 0 a 2 anos não consomem nada com açúcar.
Isso, assim, está super alinhado com o que a Organização Mundial da Saúde preconiza, com o que a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza. E aí a gente começa a avaliar, né? A mudança que isso tem, o impacto que isso tem. Porque antes a gente tinha um bolo de aniversário que vinha confeitado e que era uma festa chegar aquele bolo na escola. Só que aí a gente começa a pesar que a celebração pode acontecer com bolo simples. Um bolo caseiro, um bolo de laranja, que não tem aquele monte de coisa, aquele monte de produto químico, né? Aditivo químico, corante e tal. Mas é um processo, né, Ju? É um Sim. processo. Hoje o cardápio está super limpo. A gente não tem nenhum produto industrializado, praticamente nenhum, não sei essas farinhas que são minimamente processadas que a gente utiliza. Todas as refeições do lanche, 100%, são feitas na escola, 100%. A gente tem uma aceitação do cardápio muito boa, então aquelas crianças que apresentavam uma certa resistência, a gente conseguiu fazer com que elas entendessem. Hoje o cardápio é, né, super aceito. Uma coisa que foi muito bacana também foi o aprendizado que nós tivemos com as crianças, com as necessidades das crianças. Por exemplo, criança com intolerância à lactose, uma criança que não podia com amendoim, por exemplo, a gente teve caso na escola. Criança que era alérgica né, qualquer coisa. A gente conseguiu abraçar essas crianças e Com fazer as mais adaptações. qualidade, né? Porque o cardápio sendo mais natural que a gente pôde fazer, quando a gente precisa atender alguma demanda de alergia ou alguma demanda, enfim, né, de restrição, a gente consegue adequar com tranquilidade, Com né? tranquilidade. Isso é bastante válido. E também a questão da aceitação foi um trabalho feito com toda a equipe, né? Então, mas ele não vai querer, mas como que a gente faz? Então a gente vai oferecer mais de uma vez, ele vai aparecer no cardápio mais de uma vez, né? Ele vai ser feito de formas diferentes durante o mês ou durante o semestre. Então, isso foi fazendo com que as crianças também conhecessem novos alimentos, novas formas de se alimentar. Uma coisa muito que eu me lembro bastante, que uma vez numa conversa com você a gente falou, e é uma coisa, é uma fala que eu uso com visitas, por exemplo, que vem conhecer a escola, né? Que a gente, como brasileiro, a gente está acostumado com aquele lanchinho, café com leite, pão com manteiga. E quando alguém não me dá um pãozinho para comer no lanche, me dá um legume, eu fico meio perdido culturalmente ali, né? E a gente teve que. Aí, quando as pessoas vêm aqui no cardápio da Kingdom, por exemplo, guacamole com torrada, ou se não, palitinhos de pepino, cenoura e erva doce, salsão. As pessoas falam, mas eles comem isso? Nossa, eles comem um monte, que às vezes a gente tem que repor rápido assim na mesa. Tem umas professoras assistindo aí, vamos ver se elas estão falando, se elas vão garantir que eu estou falando a verdade. Ô, Ju, e inclusive esse trabalho de aceitação feito com as professoras, né? Porque eu me lembro muito bem de professora que falava, eu não como salsão. Você falou do salsão, eu lembrei. Eu não como inhame. E que no final falava, nossa, mas não é que é gostoso? Então, assim, é muito gratificante ver todo esse processo acontecendo, né? É maravilhoso. Eu não gosto de inhame, mas esse iogurte que você comeu agora foi feito com inhame. Foi feito com inhame. Então, assim, as professoras levavam receitas, dicas. Que tal a gente fazer desse jeito? A própria Jana, né, que é a responsável em fazer a comida, sempre traz um monte de dicas, sempre traz adequações na receita. Então, assim, gente, o nutricionista lá foi o pontapé inicial. O restante foi uma construção muito em conjunto. E isso é muito bacana de ver esse processo acontecendo. Sim, eu acho que é importante, né, a alimentação, a nutrição, ela é parte das nossas preocupações na escola, né? Inclusive porque ela influencia nosso dia a dia, né? E
e ela não precisa ser regrada e restrita, né? Então acontece muitas vezes da Jana fazer uma receita e não deu muito certo, e vamos refazer, e vamos tentar de outro jeito, e vamos trocar esse ingrediente aqui, Sim. né? Então uma das coisas que a gente foi aprendendo é isso, né? Então a gente quer tirar o açúcar, o que que a gente pode pôr no lugar? A gente não quer usar leite de vaca, o que que a gente pode pôr no lugar? Então o seu conhecimento com essa competência dela, né, e essa abertura da escola de fazer essas experimentações, Sim. fez com que o nosso cardápio fosse melhorando, né? Então, Ju, tem dois pontos. Pode falar. Tem 2 pontos só que eu queria, só para a gente fechar as mudanças, que eu acho que são muito importantes. Um é a gente começou a introduzir alimentos que têm, que são funcionais, que têm outras funções no nosso organismo, a não ser dar, né, energia, enfim. Então, as crianças comem castanhas, as crianças têm linhaça nas preparações, chia, outros alimentos que têm propriedades super importantes e que, na maioria das vezes, não é hábito da criança comer em casa, né? Então, isso é importante a gente ressaltar, que a gente trouxe essa visão funcional para o cardápio. E uma que eu acho fantástico a gente fez todas as adaptações, e a gente adaptava o cardápio para criança alérgica. Então, para as crianças que não tinham nenhuma patologia, elas comiam lá o bolo de cenoura. Para a criança que era alérgica, a gente fazia um biscoitinho de polvilho sem leite. E aí a gente começou a perceber que o cardápio precisava ser igual, tanto das crianças alérgicas quanto das crianças que não apresentavam, né, o cardápio tradicional, que não apresentavam nenhuma patologia. E eu acho que o último passo que a gente deu nesse processo foi unificar esse cardápio. Então, assim, a gente fez todas as substituições nas receitas, a gente tirou leite de praticamente todas as receitas, a gente tirou o trigo refinado de praticamente todas as receitas, a gente usa uma farinha de trigo integral, a gente usa um mix de outras farinhas. Para quê? Para deixar esse cardápio igual. Para que ele atenda, para que ele abrace todas as crianças com todas as necessidades. Inclusive, a gente tem uma vegana na escola, né? Então, Sim. A gente consegue atender a necessidade desse público também. Então, olha, isso para mim, assim, unificar esse cardápio foi um ponto muito importante da gente conseguir fazer, e fazer preparações saborosas, gostosas, que não levam tanto açúcar, que não levam tanta gordura, e atender todo mundo e ser aceito. Sim. Né? Vamos ver se você me ajuda a lembrar um pouquinho de coisas que a gente fez. Eu me lembro de algumas coisas que a gente pode passar para as pessoas fazerem em casa também, né? Então, por exemplo, a gente faz a barrinha de cereal e a gente colocava o açúcar mascavo, né? E aí a gente resolveu que nem o açúcar mascavo para os pequenininhos a gente ia colocar. Então, como que a gente vai fazer essa barrinha? E aí a gente colocou a maçã no lugar, que eu me lembro. E aí a barrinha foi mais bem aceita ainda do que ela já era, né? Outra coisa que a gente já usou também foi o tal do leite de semente de melão. Às vezes eu comento, as pessoas nem sabiam que isso era possível. Então, sempre que a gente tem melão, a gente congela. Conta como que faz isso, Pá? Simplesmente a escola, como ela usa uma quantidade, né, considerável de melão para as frutas, para os lanches, a gente começou a congelar sementes de melão e congelava quando tinha uma quantidade suficiente e a gente batia no liquidificador com água. Você tem que bater bastante porque ela é uma semente mais dura e no final sai um leite delicioso, super cremoso e que pode ser utilizado em várias preparações, né, Ju? Inclusive, a gente faz a cobertura de bolo, de um dos bolos de aniversário que a gente faz, é uma calda com esse leite de melão. Sim. Então, são coisas que vão pro lixo, né? É muito bem aceita. A gente entende aqui que é melhor aceita essa cobertura do que a que era antigamente, quando ela era uma cobertura de chocolate. Hoje em dia as crianças aceitam melhor quando tem esse bolo. E daí a gente fala que é um bolo com cobertura de chocolate, né? Uma cobertura de cacau, que a gente chama, e ela é super saudável, né?
A coxinha também, né, que a gente fez, que teve uma super aceitação, que vai batata doce, vai fécula de batata. As Então crianças pode ser um amaram. cardápio tido, um cardápio variado, mas um cardápio muito saudável, com algumas substituições que a gente pode fazer, né? Nossa, são várias receitas que a gente conseguiu implementar. Estou tentando lembrar de mais algumas, os smoothies de fruta, com banana congelada, é uma coisa super fácil. A gente usa biomassa de banana, biomassa, não é? Biomassa de banana nas preparações. Que mais, hein, Ju? Deixa eu tentar lembrar aqui o que é mais que a gente fez essas adaptações. A gente trocou o ovo pela chia em algumas receitas. É muita Enfim, coisa, assim, na verdade, hoje, se a gente for estudar, a gente consegue adaptar praticamente todas as receitas para uma versão mais saudável. o pessoal E tá para falando aqui, ó, a esfirra eles também amam. A gente fez a esfirra também, foi um sucesso, esfirra de escarola, esfirra de queijo, esfirra de carne, todas eles aceitaram bem. Opa, vamos falar um pouquinho lá dos pequenininhos, né? Da introdução alimentar. É algo que os pais. É algo que eu acho que a sociedade ainda está criando um consenso, né? Apesar de que eu acredito que na ciência já exista um consenso quanto ao que pode e o que não pode ser oferecido para os bebês, por exemplo, até os 2 anos, né? Então tem gente que fala que não tem uma geração, talvez, anterior, que dava para os seus filhos, né? Dava o leite de vaca, dava o docinho, dava o açúcar, e eles costumam dizer, né? Ah, mas não fez mal, né? Para o meu filho, tá aí em pé, né? Mas hoje, conta pra gente que é consenso da área da nutrição, da área da pediatria, que não, o que é ideal de oferecer e o que não se pode oferecer. Ó, Ju, a primeira coisa que é super importante, e é claro que tem as exceções, é a manutenção da amamentação, do aleitamento materno até 2 anos. Isso é uma coisa muito importante. A média de amamentação do brasileiro é muito baixa e a gente perde um efeito super positivo do aleitamento materno, que é depois de 1 ano de idade, até 2 anos, 2 anos e pouco, que é o incremento que esse leite materno dá para o nosso sistema imune, tá? Então, do ponto de vista imunológico, a gente ganha muito mantendo esse aleitamento materno. E eu preciso fazer um parênteses aqui, reforçando isso, que a Kingdom super abre o espaço e super apoia o aleitamento materno. A gente tem todo um procedimento, né, Ju, de como é que esses pais vão mandar o leite, do processo de congelamento em casa, do descongelamento na escola. Então, a gente cuida bastante disso porque realmente é uma bandeira que a gente levanta porque é muito importante para a saúde desse bebê. Em torno dos 6 meses, a gente tem se a gente observa os sinais de prontidão, se aquele bebê está pronto para iniciar o processo da alimentação, eu sempre falo assim, se esse bebê não tem casos de alergia alimentar na família, ele está liberado para comer praticamente tudo. Desde que esse tudo, Ju, seja comida saudável, comida de verdade. Hoje eu escutei uma frase que para mim faz todo sentido. Desde que seja comida que estraga. A gente tem que ter na nossa geladeira comida que estraga, sabe? Não é aquela biscoito do pacote que dura meses no armário. A gente tem que ter verdura, fruta, legumes. Se você não comer rápido, vai estragar. Então, isso para mim foi... E é isso que a gente precisa dar para o bebê. Tem alguns alimentos que são mais alergênicos, então a gente não pode... preconiza se não utilizar nos primeiros meses. Então, trigo é um alimento que é muito alergênico. Então, pelo menos até 1 ano de idade, o recomendado é não utilizar nada que contenha trigo. Nada que contenha leite de vaca também é muito alergênico. Tem casos que a criança vai reagir a milho, a clara de ovo. Tem crianças que reagem até com laranja, tangerina, né, frutas cítricas. Mas isso é muito individualizado. De maneira geral, leite e derivados até 1 ano
farinha de trigo, nada de refinados até 1 ano. Açúcar. A Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza até 2 anos, mas eu acho que o que a gente conseguir segurar é um super ganho, porque o açúcar não vai agregar em nada. O sal também é muito importante que a gente não dê até 1 ano, porque a criança ainda não tem o sistema renal 100% maduro, tá? Então, o sal também não. E assim, nada de alimento industrializado. Quando eu falo nada, inclui essas papinhas prontas, tá? De novo, gente, comida que estraga. Olha quantos meses uma papinha fica na prateleira do mercado, sem mudar a textura, não muda nada, sabe? Então, assim, eu acho que a princípio é isso. Sempre dá preferência para alimentos que sejam orgânicos, porque esses agrotóxicos são, né, acabam com o nosso organismo de uma forma geral. Isso a longo prazo vai fazendo muito mal, assim como poluição ambiental, assim como outro medicamento em excesso, enfim. Tudo isso vai atrapalhando o nosso metabolismo como um todo, tá? Você como Nutri, né? Você faz atendimentos, você atende os pais aqui da escola, né? A nossa equipe, você também faz atendimentos bastante com introdução alimentar. E daí a gente você tem alguma dica ou alguma orientação em relação a essa questão da alimentação dos bebês, por exemplo, para dar um apoio para as famílias, quando a gente tem situações assim de que a vovó, o vovô, a titia fala, ai, mas dá o refrigerante para ele, coitadinho. Ai, mas ele tá com muita vontade, né? Você costuma ouvir isso? E que tipo de dica que você dá? A alimentação, Ju, tem uma questão emocional muito grande, né? Então as pessoas acham que a única forma de agradar, de cuidar, de mostrar o amor, uma das únicas formas é através da alimentação. E normalmente, alimentos muito calóricos são alimentos que dão maior sensação de prazer. Então, as pessoas que querem agradar o outro vão com esse tipo de alimento. Então, é o docinho, é o bolo cheio de cobertura, é o biscoito recheado. Ninguém vai agradar o outro com um prato de alface. Não faz sentido. Mas é que a gente acostuma desde pequenininho, será que deve dar certo? Mas assim, a minha maior dica sabe como você vai agradar essa criança? Não precisa da comida. Se a gente já sabe, se a gente já tem essa informação de que isso não vai ser benéfico para aquela criança e a gente só quer o bem, agrade de outra forma, disponibilizando o seu tempo para brincar, levando para dar um passeio, sabe? Fazendo um programa diferente, sentando no chão com ela e brincando. Sim, não precisa ter essa questão da alimentação. A criança não vai desconfiar, a criança não vai ficar com vontade. Se ela nunca experimentou, como é que ela vai ficar, né? Ela pode ficar curiosa, pode ter uma certa curiosidade, querer pegar. Você pode até deixar ela pegar. Você vai ver que muitas vezes ela vai pegar, não vai nem colocar na boca, ela nem sabe para que serve. Sim. Então, isso eu acho que é por aí. Lá em casa, viu, pai? Eu tenho um maiorzinho que já tem acesso a mais tipos de alimentos e eu tenho a minha pequenininha que não consome açúcar, né? Por exemplo. E só também nada industrializado. E o maiorzinho, ele já come de vez em quando um chocolate, ele pede um sorvete. Normalmente eu compro sorvete nesses lugares que é só fruta mesmo, né? Na Amsterdã Sorvetes aqui em Sorocaba que ela faz, ele adora. Mas enfim, normalmente, por ser irmãozinho, ele vai e oferece para pequena. E ela olha e fala, não quero. Às vezes eu falo para ela, filha, esse você não come porque é açúcar. Não é legal comer que tem açúcar. Daí ela olha para mim e vai fazer outra coisa. Então, assim, acho que é uma questão de costume também e de ser um assunto natural em casa, né? Não faz bem, não é legal, vamos substituir por outra coisa, né? E claro, dá o exemplo, né? Porque não adianta comer uma bacia de chocolate e falar que faz mal, né? Exatamente. O exemplo é super importante. Eu acho que então, essa questão de você demonstrar esse afeto, esse amor de uma outra forma, que não através do alimento, os pais diminuírem a expectativa, porque vai ter criança que vai comer um monte no início e vai ter criança que vai ser restrita.
Só que Sim, a gente precisa entender que se a gente confiar, a criança ela nasce com o mecanismo de regulação da fome e da saciedade. Ela sabe a hora que ela tem que comer e a quantidade que ela tem que comer. Então a gente precisa confiar nesse mecanismo, tá? E aí, Ju, o que você falou, assim, essa questão do exemplo, gente, não adianta você falar para ele comer a salada e você comer o sanduíche com a Coca-Cola. Não vai. No início, enquanto ele é bebezinho, pode até funcionar. Depois. E não é é, só com alimentação, né? Não é sim, só com alimentação, é para tudo. Tem sim. uma outra questão, que é a questão das crianças que não comem, né? Porque aí já vem um processo da introdução alimentar, essa criança não come. Alguns pais relatam, mas ele come na escola. Teve uma mãe que uma vez me falou, mas a cenourinha da Kindle ele ama. Aqui em casa ele não come. Então, assim, tem toda uma questão, é claro que a alimentação tem esse viés do coletivo, da socialização, né? A criança vai comer quando ela está em grupo com mais facilidade. Mas por quê? Que ela come no grupo e não come em casa? Essa criança só vai comer, Ju, quando ela se sentir segura, quando ela se sentir acolhida. Ela precisa ter uma motivação para comer. Quais serão as armas que a gente está usando em casa para essa criança comer, né? Que forma que eu estou fazendo com que essa criança... Como é que é o ambiente que essa criança está comendo? Ela está comendo sozinha? Ou tem companhia? Eu estou chantageando, eu estou coagindo, eu estou falando que ela não vai brincar se ela não comer. Então, quais são os recursos que eu utilizo? Eu acho que olhar para isso é muito importante, né? Separar Então, ações, né? Comer é uma coisa, brincar é outra, e eu acho exatamente. importante separar e a gente tentar fazer o máximo desse momento um momento coletivo e agradável, ou seja, que motive aquele compartilhamento, né? Exatamente. Mesmo na escola, realmente a gente lida com uma melhor aceitação em alguns casos do que em casa, mas a gente também tem fases, né? Então a gente também tem que compreender que a criança não vai comer tudo todo dia ou comer muito bem todo dia, e às vezes ela está numa semana que ela não está muito bem. Então a escola também tem esse olhar no momento de conversar com os pais e de conversar com as professoras, né? A gente tem aquelas situações que você tem que respeitar também aquele momento e daqui a pouco passa. Então a gente tem que tratar tudo com tranquilidade, né? E tentar sempre fazer o que a gente puder para que aquela alimentação saudável, gostosa, se incorpore na vida da criança, né? Eu tenho muitos relatos das nossas famílias que passaram a uma alimentação melhor em casa com a influência da Kindle, né? Influência da Inclusive no nosso criança. almoço. Eu tenho uma história muito engraçada de um aluno nosso muito querido que foi viajar com os pais para a Europa. E chegando lá, eles foram comer uma refeição. A mãe falou que era um prato de frutos do mar. E aí eles comendo, e a mãe falou assim: tá gostoso, Miguel? E ele falou: o da Kingdom é melhor. A Nanda, que é a A nossa Nanda tá aí professora de ouvindo a gente, alimentação, já tá tá aí, toda ó, viu, feliz. Nanda? O seu prato tá melhor do que os camarões da Europa, tá bom? Pode ter certeza. Pá, a gente tem outra participante aí, ilustre, que é a Fafá, a Fátima, que presta assessoria pra gente de vez em quando aqui também em psicomotricidade. Eu tô com o livro dela aqui, ó, meu livro de cabeceira. Ó, livrinho do Andar ao Escrever, um caminho psicomotor. Do amor ao escrever. Do A andar ao Fafá, escrever. a Fafá escreveu o seguinte aí: qual que é a nossa preocupação na escola e com o cardápio em relação à mastigação? Desde lá dos bebezinhos até os maiores. A gente tem, Ju, uma preocupação, sim. Nós temos várias formas. Vamos falar lá dos pequenos, né? Da introdução alimentar. Então, assim, o ideal seria a gente conseguir aplicar o método para a introdução alimentar, onde a criança fosse mais autônoma possível. Então, que ela conseguisse pegar, levar na boca, iniciar esse processo, né, para fortificar essa história da mastigação. Só que com a rotina da escola, a gente não consegue fazer com que a criança coma 100% do tempo, né, sozinha.
Nós optamos por um caminho do meio. Então, não fazer aquela introdução alimentar passiva, onde alguém dá comida na boca da criança somente, mas sim fazer isso de uma forma mais equilibrada, um caminho do meio. Então, a gente faz o que chama introdução alimentar participativa, onde a criança pega o alimento, leva na boca, ela tem todos os alimentos ali à sua disposição, e a professora vai dando um incremento, digamos assim, para garantir o que ela está comendo. Nessa forma, a gente já está praticando a autonomia da criança colocar na boca, e isso já está estabelecendo, né, esse desenvolvimento da mastigação, tá? Então, eu acho que a partir do momento que a gente respeita esse processo, e a criança tem essa autonomia de pegar, levar a boca, e ela fazer todo esse processo de uma forma mais autônoma, a gente já consegue estabelecer esse início da mastigação. Sim, e a depois, questão com os maiores... textura dos alimentos, né? Desde o berçário, tanto os lanchinhos, quanto o almoço e jantar, a gente não faz aquela papinha amassadinha, né? A gente faz os alimentos naturais, né? Sim. Desde o início, o alimento nunca nem é recomendado, né? Porque antes esse alimento era liquidificado, muitas vezes era passado na peneira, com medo de engasgo. Então, não, a gente coloca, uma textura amassada, e essa textura vai aumentando conforme o passar do tempo, para que essa criança tenha esse estímulo para essa mastigação, né? E para os maiores, mesma coisa. Então, assim, a partir de 1 ano, a textura da comida já é a textura da família, né? A textura da comida de um adulto. Essa criança já está totalmente pronta para receber essa textura. Eu ia falar uma coisa dos maiores. Eu acho que muito importante, Ju, esse estímulo da criança comer sozinha. Acho que isso ajuda muito nessa questão dela desenvolver essa mastigação. Talvez até a Fátima pode confirmar isso pra gente. Mas sim, esse processo, ela vai... Oi? Ju? Pode seguir, pá. Então, esse processo da criança aí, da gente ir trabalhando essa autonomia da criança, isso eu acho fundamental, tá? A questão da criança também não utilizar, a recomendação dela não utilizar a mamadeira. Então, essas mães que vão lá amamentar, ou vão deixar o leite, e muitas vezes a gente vai dar esse leite no copinho. Então, isso também favorece o processo da mastigação, o desenvolvimento dessa parte da boca e tudo. A questão de estimular essa amamentação mais prolongada, que também vai fazer todo esse movimento para estimular essa mastigação. Então, é um conjunto, né? A gente está de olho nesse conjunto aí para poder favorecer esses movimentos. Sim, acho que faz parte do que a escola acredita como formação também, né? Então, a alimentação, ela vem de encontro ao nosso projeto pedagógico, né? Então, a gente trabalha para que a criança tenha uma maior independência, que ela seja uma criança ativa, que ela participe dos processos dela de aprendizagem na escola, e a alimentação não poderia fugir disso. Então, desde os bebês, a gente coloca na bandejinha o alimento, ao mesmo tempo a gente vai dando na colher ou vai dando com a mão, e as meninas que cuidam do berçário, elas têm esse olhar de fazer esse estímulo, né, no momento da alimentação. E os maiores, a partir de 1 ano, eles já têm, a gente sempre fala, né, são as 2 colherinhas. Então, eles já têm a colherinha deles, mas eles também não são desestimulados a mexer com a mão. A gente teve uma criança aqui que comeu por meses com a mão. E ele comia muito bem com a mão. E a gente, todos os dias, a gente dava a colher para ele e ficava com a nossa colher, e ele comia com a colher. E daí ele passou a comer com a colher e com a mão, com a colher e com a mão. E daqui a pouco ele começou a comer com a colher. Mas ele teve o tempo dele para fazer isso, né? E os maiores, a gente também foi percebendo, por exemplo, nos legumes do lanche, a gente vai cozinhando menos, a gente vai deixando menos... Tem coisas que a gente já serve crua, então... tudo isso eu acho que ajuda, a gente tem essa preocupação. A gente tem a questão da introdução alimentar, você já comentou um pouquinho aí, teve uma mamãe que perguntou aqui se a gente faz BLW tradicional, o que a gente recomenda. Então, o que a gente recomenda é o que a gente faz na escola, que hoje em dia, até para casa, né, Pá, é mais recomendável que você faça esse participativo, que não seja
ao livre alimentação e nem muito menos que o bebê, a criança seja passiva Sim, sim, nesse nesse momento. processo, né? É. Na verdade, em casa depende muito também do que cabe na rotina da família, né, Ju? Porque para praticar o BLW tem que ter alguém de olho na criança o tempo inteiro. E a gente vai ter que disponibilizar alimento durante o dia. E aí vai deixar essa criança ter um contato mais liberado com a comida. Só que Sim, alguém tem que estar supervisionando o tempo inteiro. Então, assim, eu sempre recomendo, eu acho que o que cabe melhor na rotina é a participativa, para que a gente não perca também essa, né, de vista a questão da autonomia e do respeito a esse mecanismo de fome e saciedade do bebê. tá bom. Eu acho Tá? que a gente tem uns 10 minutinhos, pá. Então, eu queria falar aqui um pouquinho dos nossos parceiros, né? Porque nesse processo aí de fazer a Kingdom ter uma alimentação saudável, inclusive eu acredito que as escolhas da Kingdom em relação à alimentação, aliadas à questão pedagógica, elas trazem bastante gente para conhecer a escola, bastante famílias que percebem que hoje em dia é muito importante essa questão, esse olhar, né? Faz parte da formação da criança. Então, eu acho que a nossa escolha alimentar é um grande aliado da educação que a gente quer fazer aqui dentro, né? E a gente tem nesse processo aí, a gente acabou encontrando bons parceiros, né? Uma delas é você, outra delas é a Nanda, né? Da danada da Nanda, enfim, prepara com maior amor e carinho as nossas refeições também, que não são o lanchinho, né? Ou seja, o almoço e o jantar dos bebês. E a gente tem o Empório, que eu descobri lá, que é da querida Fabiola também, que é o Vem da Terra, né? Que fornece, que ela tem um grande conhecimento também. Então, a lista que você passa para a gente manda para ela e ela já acrescenta mais dicas ainda, e às vezes ela manda para a gente, eu vou mandar tal coisa hoje para vocês experimentarem. Então, estou agradecendo vocês todas, né? E vou abrir um espaço aqui um pouquinho para você também falar do seu trabalho, tá bom? Obrigada, obrigada pessoal que está assistindo. Pode falar. Eu queria falar um pouquinho, Ju, para esses pais que estão aí em casa durante, né, esse período de quarentena. Eu acho que é super importante a gente tirar um pouco o foco na quantidade que a criança come. Esse é um trabalho que a gente faz muito na escola, né? Então, assim, tira um pouco o foco da quantidade. Claro que a quantidade é importante, mas assim, olha com mais amor para esse processo de aprendizagem que ocorre, né, enquanto essa criança está comendo, para esse processo de crescimento, de autonomia dessa criança. Falar que eu continuo à disposição dos pais, eu faço os atendimentos dos pais aí na escola, né? A gente tem uma agenda, o horário marcado, mas se algum pai tiver com dificuldade em casa durante esse período, eu me coloco à disposição. Vocês podem pegar meu contato com a Ju, meu WhatsApp, me chamem para, né, para eu poder ajudar no que for preciso, no que for possível. Acho que é bem importante a gente manter esse contato até para as crianças não se perderem nesse processo que a gente iniciou da alimentação na escola, né? Uma grande preocupação nesse período eu vejo que muitas famílias, no geral, durante a quarentena, estão correndo para o mercado e estocando comida. E aí estão estocando aqueles alimentos industrializados e biscoitos e pães que duram muito, né? Eu sei que o nosso medo leva a isso, a nossa ansiedade leva a isso, mas assim, gente, foquem na alimentação saudável, na alimentação mais natural possível, sem esses industrializados todos. Sentem com seus filhos, façam receitas com eles, né? O processo de comer é um processo longo, então, assim, envolvam as crianças nesse processo da produção da alimentação em casa. Se Uhum. vocês quiserem, a gente pode até pensar em receitinhas para vocês. Falem depois com a Ju, né, o que vocês querem. Eu queria falar de um projeto que está acontecendo. Eu atendo na Clínica Realize e a gente está lançando agora no mês de maio um projeto que chama Projeto Crescer, que vai olhar para a primeira infância. Então, a gente dividiu em 2 blocos, de crianças até 3 anos e depois de crianças até 7 anos.
A gente vai falar introdução alimentar, a gente vai falar sobre a dificuldade com a criança que não come, mas vão ter vários outros conteúdos, tem uma equipe de psicólogos, fisioterapeutas, a gente vai falar de desfraude, desmame. E durante o mês de maio inteiro, a gente está disponibilizando vários conteúdos gratuitos. Então, acessem a página da Realize, lá vocês vão achar o WhatsApp, manda uma mensagem para vocês entrarem no grupo. Tem muito conteúdo gratuito bacana. E para vocês pegarem mais informação desse projeto, tá? Eu continuo atendendo, fazendo os atendimentos nutricionais via online também. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar. E acho que é isso, Ju. Quero te agradecer demais pela parceria também. Adoro desenvolver esse projeto da Kingdom. Acho que me acrescenta muito como profissional. Para mim, que já, né, acabo visitando outras escolas e conhecendo outras realidades, para mim, assim, o cardápio da Kingdom é um grande diferencial em Sorocaba. Eu desconheço uma escola que tem uma preocupação tão grande com a alimentação e que envolva todo mundo, né? Os professores, envolve os pais. Então, assim, eu realmente fico muito honrada de fazer parte desse processo. Obrigada, Pá, muito obrigada. Só você comentou das receitinhas aí, para quem está assistindo no nosso Insta, no nosso Facebook, a gente colocou que tem umas 4 ou 5 receitinhas. A gente vai escolher mais algumas favoritas aqui para colocar, então, durante a quarentena. Tá bom? A gente também está preparando um e-book para os pais com receitinhas da Nanda Canto, que é a chefe que faz as comidinhas da Kindle. Vocês também vão ter acesso, tá bom? E muito obrigada. E até a próxima, né? Tchau, Até a pessoal. próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada.